Bom, então, a gente está nessa aula aqui do dia 10/11. Vamos começar a aula, tá? Primeiramente, verificando se alguém tem alguma dúvida do que foi passado na aula passada, se está tudo certo, certo? Porque a minha ideia é passar, acho que ainda essa semana, terminar os vídeos dessa semana e passar a tarefa. Tá? Obviamente a tarefa não é para entregar na segunda que vem. É para entregar depois, para dar chance de vocês perguntarem alguma coisa que não entenderam da tarefa. Tá? Tá tudo certo? Bom, acredito que sim. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, certo? Da análise de posição 3D, tá? Que é uma continuação do que a gente viu, tá? A diferença é que aquela referência, tá? O frame, né? Ele vai ter uma perninha aqui, tá? Vai ser x, y e z, tá? Então o z geralmente está para cima, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar a respeito, certo, disso aqui, é que em um ambiente planar, no ambiente 2D, você só podia fazer três coisas. Ou você pegava o seu pedaço de seu objeto e movia para cima e para baixo, ou movia para um lado e para o outro, ou rotacionava em torno dele mesmo. Isso aí te dava 3 graus de liberdade. No espaço, você vai trabalhar com 6 graus de liberdade. Por quê? Porque você pode subir desse objeto, você pode ir mais para trás e mais para frente do objeto, ou deslocar lateralmente o objeto. Isso são 3 graus de liberdade. Além disso, você pode rotacionar em torno do X, rotacionar em torno do Z e rotacionar em torno do Y. Tá? Aqui, na verdade, ele dá dica. Eu fiz esse desenho aqui, tá? Mas é como se você estivesse observando por trás. O certo é isso aqui, ó. X, Y, aliás, X, Z, Y, tá? É só virar isso aqui, rotacionar em X vai dar isso aqui, tá? Então, 6 graus de liberdade no espaço. Isso quer dizer que para que você alcance qualquer posição no espaço, você tem que ter pelo menos 6 graus de liberdade. Seu manipulador, seu robô, tem que ter 6 graus de liberdade no mínimo para você conseguir colocar o seu robô onde você quiser. E isso ainda tem a questão do espaço de trabalho e alcance do robô, tá? Que é a mesma coisa. Então, o que a gente pode falar, né? Que um robô, geralmente uma junta é 1 grau de liberdade, então um robô de 6 juntas consegue posicionar e orientar a garra ou o elemento final, tá? De forma geral, lembrando da equação, né? Aquela equação de Kutzbach, aquele cara lá para determinar o grau de liberdade de mecanismos, tá? Você tem essa fórmula para o mecanismo no espaço, que é 6 vezes o n menos j menos 1 mais somatória de f, tá? Isso quer dizer o que? N é o número de elos, incluindo os elos fixos solo, j é o número de juntas e o f é o grau de liberdade de cada junta, tá? E aí você soma isso aqui, você vai ver que vai te dar o grau de liberdade, tá? Da equação. Bom, eu não vou fazer exemplos disso aqui porque a gente vai passar direto para alguns detalhes, né, de alguns tipos de junta. Junta rotativa é o mais comum, 1 grau de liberdade. Junta esférica tem 3 graus de liberdade. Isso aqui é muito complexo. É possível de ser feito, mas geralmente a gente não usa. Ou se usa, não é uma coisa motorizada. É uma coisa que é uma junta sem atuação,
Tá? Junta cilíndrica, ela pode deslizar e pode rotacionar, tá? Tem 2 graus de liberdade, não, a gente não costuma usar tanto, pode usar em mecanismos, mas não tanto como robô. Junta prismática planar, ela só vai para um lado para o outro no plano, 1 grau de liberdade. Isso aqui, na verdade, tem essa planar e tem essa prismática. Essa aqui é mais utilizada e essa aqui é mais utilizada. Essas duas, tá? Rotativa e prismática, tá? A planar 3D, ela vai poder deslizar para um lado, lateralmente e horizontalmente, né? E rotacionar em torno dela mesma, tá? Revolvente, certo? A gente fala que é um tipo de rotativa. Helicoidal, 2 graus de liberdade, mas o principal mesmo que a gente vai utilizar é essa e essa, certo? Porque as outras pode ser encarado como uma conjunção dessas juntas, tá? Então você pode trabalhar como se fosse isso. Bom, a referências robóticas 3D, tá aqui um robô. Você geralmente coloca as coordenadas robóticas aqui, tá? Estão todos aqui. E geralmente, tá? Aqui tá um pouco diferente, tá? Mas geralmente, tá? O Z tá no sentido de rotação. Então aqui, por exemplo, essa primeira junta rotaciona assim. Então o eixo que ela rotaciona é o Z, tá? Aqui, certo? O certo seria aqui está o X, aqui está o Y, o Z está aqui, ó. Porque ela rotaciona assim, ó. Esse eixo aqui, ó. Aí aqui tem outro Z para dentro, porque rotaciona em torno do Z. E aqui você tem o Z para cá, rotaciona em torno do Z. Aqui deve ter um Z para cá para rotacionar em torno do Z. Então você tem um eixo aqui, um eixo aqui, um eixo aqui, outro eixo aqui e outro eixo aqui, tá? Vamos dizer que esse é o eixo 1 da primeira junta, segunda junta, terceira junta, quarta junta e quinta junta. Esse robô, certo? Que também é um mecanismo, mas é um robô. Ele não consegue exatamente posicionar e orientar em qualquer lugar do espaço, tá? Porque ele tem 5 juntas, não 6. O que fica devendo aqui, provavelmente o que fica devendo aqui é a orientação. A orientação não vai ser perfeita. A posição ele alcança qualquer posição, mas a orientação ela não vai ser perfeita, tá? Bom, representação, tá? A representação 3D, ela também tem a parte referente à orientação e a parte referente à posição. O que muda do 2D? É a questão de ser 4x4, certo? Você tem esse aqui que a gente também costuma chamar de matriz R, esse aqui P, certo? E aqui você pode ter uma matriz 0, um vetor de zeros e o 1 aqui. Então você pode colocar desse nível aqui, ó, R, P, vamos colocar 0 que é a matriz 1 por 3, uma linha 3 colunas, e 1. Isso aqui representa a posição 3D. Basicamente isso aqui é o matriz 3 por 3, a matriz 3 por 1, 3 linhas, uma coluna, 1 por 3, uma linha, 3 colunas, matriz de zeros, e 1 por 1, 1, tá? Bom, dos vetores, certo? O que eu posso falar dos vetores NOZ, tá? A lógica deles é praticamente a mesma do 2D, tá? A única coisa que muda é que você tem o A, o vetor A que está na direção de X, de Z, aliás, tá? Então,
se você tem um plano e ele está inclinado, tá? As projeções da orientação, tá? Estão dadas pelo N, o Y e o Z, no caso do vetorzinho de N, tá? Do vetor O é o OX, OY, Z e AX, AY, Z, tá? PX, PY, PZ é a posição, tá? Se você colocar qualquer posição vai dar. E a questão do N, O, A, elas são perpendiculares entre si. Elas têm 90 graus entre si, certo? Então aqui o X e o Z está aqui. Entre o X e o Y também tem 90 graus. Entre o Z e o Y tem 90 graus, tá? Isso quer dizer que o produto escalar entre o N e o O é zero, o produto escalar entre o N e o A é zero, e o produto escalar entre o O e o A é zero. E o módulo de N, módulo de O, módulo de A é igual a 1, porque são vetores unitários, tá? Aí tem a questão do Z vetorial X é igual a Y. Y é igual a Z. E Y vetorial é X vetorial Y igual a Z. E Y vetorial Z é igual a X, tá? Isso aí é a regra da mão direita, você consegue trabalhar, tá? São as características dele, tá? Um exemplo de translação tá aqui, ou seja, aqui é a matriz de identidade, aqui ó, no R, certo? Quer dizer que não tem ângulo zero de inclinação. Px, Py, Pz seria a posição. Então isso aqui, vou aplicar isso aqui como uma translação de objeto. Rotação em x, ó, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, tá? A gente viu isso mais ou menos em Z, tá? Em Z começa aqui, cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, tá? A rotação. Aquela rotação 2D, ela tem relação com Z. Por quê? Nosso plano era X, Y e a rotação era em torno de Z. Por isso que esse aqui é mais comum a gente ver, a gente acha... não é que é comum, é mais fácil da gente observar, tá? O que muda aqui? É só olhar a coluna e a linha, tá? Por exemplo, aqui a coluna é de Z e a linha, certo? De Z tá fora, tá tudo 001, 001, tá? Ou seja, obedece isso aqui. Você vai mudar onde? Aqui, ó. Se você mudou isso aqui, o cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, aqui você tá, como você exclui a questão do Z, certo? Você está falando que está rotacionando em torno de Z. Mesma coisa aqui, ó. A coluna relativa ao x está aqui e a linha relativa ao x está aqui, tá? Ou seja, aqui é o que é o vetor n, o n está relativo a x. Aqui é porque tá nx, ny, nx, ox e ax, tá? Então aqui relativo a x. E aqui relativo a y. Esse aqui é o O, daqui é o A, tá? Vetor A, aqui é o vetor O. E aqui você tem NY, OY e AY, tá? E aqui você tem NZ, OZ e AZ, tá? Então, basicamente isso, tá? A única coisa que muda, certo? É em relação a Y, tá? Que o Y, o seno negativo não está aqui, tá aqui embaixo, tá? Então ele divide, coloca cosseno, seno, menos seno, cosseno. Aqui é cosseno, menos seno, seno, cosseno, tá? Mas esse aqui são as translações e as rotações, tá? Bom, um exemplo é esse aqui, ó, posição do objeto, você vai colocar FU, certo?
referência, esse aqui é essa matriz, tá? É uma matriz identidade, ela representa a posição 0, inclinação 0 em qualquer ponto, tá? Então, esse aqui é o conveniente para a gente colocar a referência universal, tá? Seria o ponto 0, 0, 0, tá? A referência A, matriz 4x4, posição 1, 2, 3, inclinação de 60 graus no eixo X, 90 graus no eixo Y e 45 graus no eixo Z, tá? Ah, eu não estou visualizando, então vamos no MATLAB e vamos tentar visualizar isso aqui, tá? Comando, esse é 3, tá? Deixa eu ver, eu acho que geralmente 1, 2, 3. Se você colocar esse aqui, ele vai te dar 1, 2, 3. Agora eu não lembro se não tem. Ó, o SC3 ele só dá a translação, tá? Então, para você fazer isso legal, você vai ter alguns comandos a mais. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, translação, tá? Se eu translacionar e rotacionar, tá? Translacionar e rotacionar. T-rot X. Esse aqui é a rotação em X. 60 graus, então é π sobre 3. Ele vai me dar isso daqui, ó, tá? Ou seja, eu rotacionei 60 graus em X. Então, trplot, é o mesmo comando, tá? Ele já sabe. Antes, ele vai me dar uma referência, tá? Da posição 1, 2, 3, rotacionado 60 graus em relação a X, tá? Então, ó, vamos ver. Deixa eu ver, 1, 2, 3 está correto. Só não consegui a rotação que eu queria. Eu acho que eu sei o que é. É 60. Agora sim. É que aqui o comando acho que é 60 graus, tá? Exatamente. Então o Z e o Y rotacionaram 60 graus. Certo? Tô querendo colocar aqui mais ou menos, mas é essa jogada, tá? Rotacionou 60 graus, em torno do que, tá? Em torno, deixa eu fazer um negócio aqui. Fica mais fácil. Ó, rotacionou em torno do X. Como rotacionou positivamente, o X está para lá, ele rotacionou assim, ó. Então, 60 graus conta daqui, ó. Tá? É bom para vocês testarem, treinarem, tá? A visualização 3D, tá? Eu tô passando alguns comandos, tal. Bom, se eu... Ele falou que inclinou, além disso, ele inclinou 90 graus no eixo Y e 45 no eixo Z. Então, ó, T-rot Y, 90 graus. Se não me engano é 30, né? Ou 45. Isso aqui vai me dar isso aqui, ó. Lembra que o X estava no lugar do Z. Agora, pelo fato de eu rotacionar 90 graus e mudar, ele coloquei o Z para cá, tá? Essas orientações, essas mudanças, tá? São importantes, tá? Para a gente definir o robô, tá?
Então, provavelmente, se você quiser rotacionar o robô, lembrando que você tem que colocar a junta. Vamos supor que você tem um robô aqui, ó, o braço do robô aqui, aí você tem uma junta aqui, o outro braço. Quando eu falo junta, é aquele motorzinho que liga o robô, tá? O eixo Z tá para cá, tá no sentido da rotação da junta, tá? Então você tem que colocar por exemplo, você tem um robô que ele primeiro rotaciona em torno desse eixo, depois rotaciona em torno desse. Na prática, você tem uma referência Z aqui, Y, X, certo? E aqui você tem que mudar para Z para cá, certo? E aí tem um detalhe que a gente vai ver depois, que você não mexe no Y, você só rotaciona e translada em cima de X e Z, tá? E aí no caso, para você colocar em torno de Z 90 graus e depois rotacionar em torno de X 90 graus, aí ele passa daqui para lá, tá? Então, se eu pegar vamos supor aqui, ó, uma referência F é igual a S3000, tá? Beleza. Essa aqui é a posição inicial. E eu quero passar dessa posição para uma posição lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transladar. Então, minha matriz de transformação vai ser de F para, sei lá, U é igual a... Vou transladar. Vamos supor que eu vou transladar em X, do jeito que está lá. 3, não, em Z, né? Vou transladar em Z. 0 vezes. Aí eu rotaciono 90 graus em Z. 90. E depois rotaciono 90 graus em X. Certo? Ah, tá. Aqui tá errado. Aqui é 1. Tá? Aí, se eu pegar aqui o U é igual a F vezes TFU. Peraí. F TFU. Tá. É que um tá com... Ah, tá. Já sei. F.T. Aí. trplot U. Aí hold on, né? Então, peraí. Eu vou colocar trplot F. Certo? Aí eu vou colocar hold on para continuar. Trplot U. Só para marcar a cor vermelha. Tá? Ó. O axis vai ser de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 e de 0 a 2. Ver se melhora para ver. Ó. Tá vendo que eu desloquei em Z. Aí eu rotacionei em 90 graus em Z e rotacionei em X, tá? Então aí você tem a lógica, né? Z, Y, X, tá?
Transladei Z, Y, X. Rotacionei em Z, 90 graus. Y, X, Z. Aí depois rotacionei 90 graus em X, ficou Y, Z e X. Tá? Então ficou basicamente isso. Aqui o X ficou para cá, o Y ficou para cá e o Z ficou para cá, onde eu queria. Tá? Isso aí, essas manipulações vão ser necessárias. Tá? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tá. Não, mas é tudo bem, depois vocês vão ver. Tá? Aí a gente vai mexer. Tá, vamos continuar aqui então. Questão de orientação. Aqui tem um exemplo, tá? De orientação. E aí isso aqui é complicado, mas é basicamente primeira coisa, nomenclatura. Quando eu coloco c, θ, y, é cosseno de θ, y. Se eu coloco s, θ, z, é seno de θ, z. Tá? Isso vai ser muito comum. Mais para frente eu vou citar coisas como C1, S2, C3. O que é esse aqui? Cosseno de θ1 vezes seno de θ2 vezes cosseno de θ3. Tá? Essa é a nomenclatura que a gente vai usar, porque senão fica quilométrico isso aqui. Tá? Bom, o que é isso aqui? Isso daqui é a gente vai trabalhar, né, com as rotações e translações multiplicadas, tá? Então, cosseno de y, cosseno de z, menos cosseno de y, seno de z e seno de y aqui, tá? Então, se você colocar em ordem, vai dar algo assim, tá? Isso aqui você pode obter no MATLAB, certo? Se você definir, por exemplo, Sims TH1, TH1, TH2, o THX, X, THY, THZ, certo? É bom assumir que é um valor real, tá? Bom, aí você pode obter aquela equação, né? T-hot x THX vezes T-hot y THY vezes T-hot z THZ, tá? Eita, nós. No outra versão funcionava. Depois eu vou dar uma olhada para ver como é que faz isso, mas realmente tem jeito de fazer simbólico, tá? A gente vai trabalhar com isso depois. Eu vou depois bolar um jeito de fazer simbólico que mudou no anterior, no modelo anterior dava para fazer simbólico. Tá? O T-hot X funcionava simbolicamente, tá? Agora não dá. Eu não sei se deixa eu ver, Euler não. RPY to R THX THX THY THZ. Não, ele não deixa.
Ele não deixa fazer, a não ser que tenha que colocar alguma coisa aqui, mas ele não deixa fazer. Depois eu vou ver como é que faz isso aqui, mas ele daria algo assim, tá? Essa questão. Isso aqui é uma matriz de transformação genérica, que tem todas as rotações, todas as translações, tá? Obviamente, se por exemplo o θz for 0, certo? O que vai acontecer? Onde estiver seno de 0 aqui, seno de z, isso aqui, ó, vai cortar toda essa parte. Seno de z, isso aqui vai cortar toda essa parte, porque seno de 0 é 0, tá? Aqui também, seno de 0, 0. Então, não quer dizer que a coluna toda está perdida. Só aqui, ó, que vai ter que ser 0. Aí aqui tem cosseno x e cosseno z. Cosseno z é 1, certo? Cosseno z é 1. Então aqui vai depender só do cosseno x e do seno x, tá? Essa análise que se faz. Aqui vai ser 1, e aqui vai ser 1. E aqui seno z 0, seno z 0, tá? Então a sua matriz ficaria, aqui vai ser 1, ficaria cosseno y aqui, 0, seno y. Aqui ficaria seno x, seno y. Aqui ficaria cosseno x. Aqui ficaria menos cosseno y, seno x. Aqui ficaria menos cosseno x, seno y. Aqui ficaria seno x. E aqui cosseno x, cosseno y, tá? Vai diminuindo. Se você rotacionar só em torno de y, por exemplo, ou em torno de, z, de x, ou seja, θy é igual a 0, aí vai diminuir mais ainda, tá? Aí você vai ter as variações que vai fazendo. Θy é igual, aqui vai ser 1, aí vai mudando, tá? Bom, matriz de transformação, então você tem a translação e a rotação, certo? A translação e a rotação a gente já mostrei mais ou menos como é que funciona. A lógica, no caso aqui, você pode fazer desse jeito ou pode fazer do contrário. Geralmente, na verdade, é do contrário, tá? A multiplicação vem depois. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho minha posição U, minha posição F, né? F ainda está aqui? F, tá? TR plot F. Vou dar um nome. Esse aqui serve para dar um nome. F, tá? Deixa aqui. Ele vai passar para cá, tá? Então ele está aqui. E eu vou deslocar. Vou fazer só a translação primeiro. Então eu vou deslocar. Vou fazer uma matriz de transformação. De deslocamento do x e do y e do z meio, tá? Então a matriz de transformação TFU, por exemplo, é igual a meio, certo? Meio, tá? Eu vou pegar ainda, vou fazer uma outra matriz de transformação. Na verdade, eu vou pegar o F, vou dar uma rotaçãozinha para ficar mais ou menos legal. Eu vou rotacionar em Z. Eu vou multiplicar depois, mas dá na mesma, tá? Vou colocar 45 graus. O F... Tá, é aquele problema. O F foi definido como SE3, tá? O F está aqui, é uma matriz, tá? Aí você tr plot. Agora eu vou fazer direito. Então você tem essa lógica aqui, ó. X, Y e Z. Eu tenho a minha matriz de transformação, tá? Então, se eu fizer multiplicado, vou multiplicar antes, né, o T, o F
antes, certo? F', tá? Não tem teu F? Apaguei? TFU, desculpa. TFU. Eu multipliquei antes, certo? Esqueci de colocar hold on, peraí. Vou colocar o frame de novo. Aí eu vou colocar hold on. Vou colocar um eixo maior. Ponto 5, ponto 5, ponto 5, ponto 5, 3, para ficar bem quadradinho, certo? E aí eu vou deslocar. Eu já dei o T-hold, ó. Olha aqui, ó. Eu desloquei meio, meio, meio. Então foi meio para cima, meio para o lado, certo? Meio para o outro, tá? Ó. Ó. Meio, meio e depois tem meio para cima que vocês viram, tá? Só, se você quiser ver melhor, você coloca view 0,90. Por exemplo, ele colocou xy, tá? Então ele colocou meio, meio, tá? Se você quiser ver outra versão, você coloca 90, 0. Aí ele coloca zy, tá? Meio, meio, tá? Agora é o seguinte, eu vou fazer, deixa eu ver se foi, um pós-multiplicação. Vamos colocar, vamos ver se aparece esse 1 aqui. Trplot 1. Vou colocar color red para que se não der certo eu coloco o color red. Olha só, tá de lugar diferente, tá? O que mudou? Eu tô variando conforme a orientação minha. Então, aqui deu a mesma altura porque o meu valor aqui está em 0 e já está alinhado. O Z está alinhado, mas se você observar aqui, o que ele fez, tá? O meio dele, quando eu pós-multiplico, o meio de x vai ser para cá, tá? Então deixa eu voltar pro meu open board, que dá para me rabiscar aqui, é só eu colocar aqui. Ó, o que eu fiz, tá? No outro caso, no primeiro caso, eu virei para cá e subi, tá? Aqui eu vim meio para cá e meio para cá, certo? Ou seja, eu obedecia a orientação original, certo? Então, essa é a diferença. Enquanto o seu pré-multiplicador vai obedecendo a origem, ou seja, meio, meio, aqui ele obedece a orientação do frame anterior, tá? Então, é só um detalhe. Geralmente a gente usa essa para coordenadas e a pré-multiplicação é para algum deslocamento relativo à origem e orientação relativa à origem. Isso serve para orientação também, tá? Então, só estou avisando que você desloca com base na origem, numa referencial normal, padrão, ou você desloca referente à sua visão, tá? A sua orientação, tá? Então, se eu quisesse ação TFU vez de translação, vou colocar rotação em X 45 graus, certo? O que eu vou fazer? Ora, se eu colocar
trplot. Eu desenhei o mesmo f, ó, mesmo f, tá? Aí eu vou colocar trplot. Esse aqui é o pré-multiplicado, certo? Ah, esqueci do hold on de novo. Agora, olha só, o f', ele rotacionou 45 graus em x, tá? Qual x, tá? Vou colocar view, deixa eu ver se aqui dá pra ver. XY, rotacionou em x, é melhor de lado. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Ó, rotacionou f'. O x meu é o x da origem, tá? O x não é o x dele. O x da origem ele tá saindo daqui, ó. Rotacionou 45 graus em torno da origem. Então, esse aqui ficou menor que o outro porque ele já está meio inclinado, certo? Ele rotacionou em torno dele. Agora, se eu pegar e rotacionar em torno do eixo que já estava, aqui, aí a coisa muda de figura, tá? Shhh. Aí você tem, deixa eu ver se o x00 é xz. Deixa eu mudar aqui mesmo. Ó, ele vai rotacionar a referência. Deixa eu pegar o ZF aqui. Na verdade, o XF que é importante. Aqui, ó, o XF, ó. Você pode ver que o XF1 e o XF tá coincidente. Eu estou rotacionando em torno do XF. Aí ele rotacionou 45 graus em torno do XF que estava lá, não em torno do XF da origem, não em torno do X da origem, em torno do XF. Então, ele rotaciona em torno da referência atual, não em torno da referência global, entendeu? Então, quando você pré-multiplica, você está rotacionando e transladando, rotacionando em torno da referência global ou transladando a partir da referência global. Quando você pós-multiplica, você está rotacionando em torno da referência local ou transladando a partir da referência local, tá? Então é essa que é a diferença, tá? Eu quis deixar claro, certo? Porque eu acho importante. Eu vou ver aqui, antes da gente terminar a aula, tá? Falta 10 minutos, mas vamos continuar aqui. Bom, sistemas de coordenadas, eu vou só passar um pouco de sistema de coordenadas para a gente terminar. E talvez eu chegue no RPY, no RPY, tá? Então aqui você tem coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas e articulares, tá? Bom, coordenadas, para que serve sistema de coordenadas, tá? É que tem robôs que por característica eles são melhor posicionados através de coordenadas cartesianas, tá? Por exemplo, o robô pórtico, o típico da impressora 3D, você dá o x, y, z, ele vai para lá, certo? É um robô do tipo pórtico, tá? É um robô cartesiano, tá? Aí com coordenadas cartesianas a gente consegue trabalhar bem. Bom, coordenadas cilíndricas. Tem robôs que dá pra gente posicionar bem em coordenadas cilíndricas, tá? Aqui não é uma, aqui é L, tá? Então você tem a altura, você define o R cosseno θ, R cosseno θ, tá? Se você quiser, por exemplo, você pode trabalhar com um robô SCARA nesses termos, certo? Então, em vez de você dar para o robô o x, y, z que você quer, você dá o raio, essa distância que você quer, o ângulo
e a altura. Então, questão de posicionamento, tá? Então, você pode falar para o robô, eu quero ir no X, Y, Z, ou quero ir um raio de distância tal, com ângulo tal e altura tal, tá? Esse aqui é o jeito que você coloca para o robô ir atrás, tá? E coordenada esférica também é outro jeito. Você pode falar que eu quero, em vez de falar que eu quero ponto x, y, z, eu quero um raio R com um ângulo beta tal e um ângulo gama tal. O ângulo gama, eu acho que eu até fiz errado. Gama é isso, tá? O R está aqui, o gama é isso, no lugar do θ, tá? Bom, articulares, geralmente a gente não usa, tá? Mas são coordenadas articulares, são as coordenadas, os ângulos das juntas, tá? A gente vai usar isso aqui na cinemática direta, tá? E na verdade depois a gente tem que fazer o trabalho inverso, tá? A gente pode colocar a cinemática reversa. Na cinemática direta, aí ele coloca numa posição, tá? E as coordenadas, aí o sistema de coordenadas, tá? Em português é RAG, rolamento, arfagem, guinada. Ou em inglês RPY, roll, pitch e yaw, tá? O que é isso? O que a gente trabalha, tá? O roll, pensa no avião, até porque essa nomenclatura vem da aeronáutica, tá? Então, roll é como se, vamos pensar no avião, ele gira em torno dele mesmo, tá? Pitch é quando ele sobe e desce, tá? Ele está decolando, ele tem um ângulo para cima, um ângulo para baixo. E ó, esse deslize. Esse aqui para avião é meio complicado, né? Para drone é o mais comum, o yaw, tá? Helicóptero também faz esse yaw tranquilamente, mas o avião não, tá? Só em filme do Top Gun que aí faz. Bom, às vezes essa rotação eles ajustam e colocam o mecanismo que faz essa rotação para que possa fazer 360 graus, tá? É interessante para fazer parafusar alguma coisa, então é um interesse, tá? E aqui eu vou colocar esse aqui porque é interessante. Certo? São esses eixos aqui, tá? Que a gente trabalha, por exemplo, o gimbal do drone serve para estabilizar a câmera. Então você pode motorizar esses 3 eixos, certo? Para o gimbal ficar orientado. Então você pode triple angle, vamos ver se funciona bem, senão tem que fazer um porém aqui, vamos ver. Ele vai carregar. Deixa eu ver. Esse aqui ele não vai funcionar, tem que fazer um negócio aqui. No meu, ele tá com um problema aqui. Eu tenho que pegar esse aqui, jogar pro topo. Aí eu salvo, mas ele não salva, não sei porquê. Agora vamos de novo. Eu não sei se com vocês vai ser esse problema, pra mim tá sendo, tá? Aí eu tenho que fazer essa modificação. Mas vamos lá. É a última coisa da aula aqui antes da gente ir. Ó, rotação em Z, rotação em Y, rotação em X, certo? Reset, ele volta para cá, tá? O que seria singularidade, tá? O que seria o problema de singularidade? Não sei se vocês viram, acho que foi Apollo 12 que deu um problema de gimbal, tá? O travamento do gimbal. Vocês estão me ouvindo? É que tá meio ruim. Espero que tá.
Acho que dá agora. Tô ouvindo mais ou menos um barulho. Bom, o que acontece? Quando o gimbal alinha os eixos, você tem um problema. Por quê? Desse jeito aqui, ó, você rotacionar o Z, ele está rotacionando em Z. Se você rotacionar em Y, ele está rotacionando em Y. Se você rotacionar alinhar um eixo, tá? Então vamos supor que você faça foi demais, espera aí. Aqui, mas não mais. Por aqui. Espera aí, eu não posso fazer daquele jeito não, tem que fazer, colocar aqui, ó, 90 graus. Ó, na hora que eu alinho, o que acontece? O eixo Z gira desse jeito e o eixo X gira desse jeito também, ou seja, colocando desse jeito, ele trava, tá? Ele travando, você perde um grau de liberdade. Você pode, se esse gira a mesma coisa que esse, você tem duas opções. Você tem essa rotação e essa aqui. Computacionalmente lá para achar uma orientação qualquer a partir dessa posição, fica complicado, porque você não tem o grau de liberdade necessário, tá? Tem outros alinhamentos que podem dar singularidade, tá? Tem, eu acho que tem sim. Você sempre pode alinhar um eixo com o outro, tá? Vamos supor, você pode alinhar esse de fora não. Deixa eu ver se esse aqui. Esse aqui foi o que eu alinhei antes. Não sei se esse aqui vai dar. Eu alinhei, tá? Eu alinhei. Agora, esse gira aqui e esse gira aqui. Esse daqui não tem problema de singularidade. O único problema de singularidade é quando o Y alinha com Z, tá? E aí dá esse problema. E tem outro, o Euler, tá? Ângulo de Euler, que é rotação em Y, rotação em Z, rotação em Y, tá? Então, se você rotaciona em Y, rotaciona em Z e rotaciona em Y de novo, tá? Aí ele também pode, pode alcançar várias posições também. É o outro tipo, o mais comum é RPY, que é rotação em X, rotação em Y, rotação em Z, tá? Bom, eu já falei bastante, eu acho que até estourou o tempo, tá? Não, praticamente. Grito, falou, ou pelo menos que escreve no chat que eu vou ouvir um negócio lá pra tentar ver, tá? Mas, bom, tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tá bom, ó, é o seguinte, eu devo passar o resto, tá, do material dessa aula durante a semana, tá? Eu estou preparando, inclusive eu estou devendo material relativo ao Scilab, tá? Provavelmente eu acho que eu vou tentar fazer isso, uma pesquisa de quem está usando o Scilab e quem está usando o MATLAB, que até agora ou quem vai usar, quem pretende usar, quem não pode usar MATLAB. Eu vou precisar fazer essa pesquisa, porque às vezes eu tô fazendo quem está usando o MATLAB. Aí, como o Scilab é gratuito, eu posso pedir para o pessoal usar o Scilab e tentar. Só que o ideal é a gente fazer o MATLAB, porque quando chega na parte de simbólico, que é importante, simplifica muito a nossa vida, aí é interessante,
Não que não dê para fazer, dá para fazer em meios externos, mas a gente pode trabalhar com simbólico, sim, tá? Bom, então acho que é isso. Eu estou gravando a aula, então a parte da matéria foi dada hoje. Devo postar e depois eu vou complementar o resto da aula com mais coisas, tá? Com mais vídeos de aula síncrona. Não esqueça de entrar na aula síncrona para presença, certo? E basicamente é isso. Deve estar tranquilo. Então eu vou. Não esqueça de ver a aula síncrona, tá? Do 2D, que é interessante. Tem duas aplicações legais lá com o MATLAB, tá? Eu devo fazer alguma coisa no Scilab, sim, mas é isso. E a gente finaliza a aula então, beleza? Então eu vou parar de gravar.